Deus seja glorificado, toda honra e glória seja ao Senhor. Vamos ver com a ajuda de Deus, irmãos, Apocalipse, capítulo 17, irmãos. Alguns versos, onde fala a queda da Babilônia, a grande prostituta, a visão da grande prostituta, assentada sobre a besta. Nós vamos ler alguns versículos para não demorar muito, não é, irmãos? Senão vai ficar muito longo. E veio um dos 7 anjos que tinham digamos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. Os que habitam na terra se embebedarão com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor escarlata. Estava cheio de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio de abominações e de imundícias da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das abominações da terra, das prostituições e abominações da terra. E vi uma mulher que estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta, que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são os 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A besta, que era e já não é, e ela também é o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. E os seus 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. E esses têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque o Senhor dos senhores é o Rei dos reis. Glória ao nome santo do Senhor. Vencerão, e os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-lhes: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborreceram a prostituta, e porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e queimarão-a no fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento. Também uma mesma ideia é que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre todos os reis da terra. Glória ao nome santo do Senhor, irmãos. Isso aqui é algo de muita importância, e nós podemos dizer que já estamos vivendo, irmãos, esses acontecimentos que nós estamos vendo, nós já estamos vivendo eles. Irmãos, entendem? Nós já estamos vivendo. Um momentinho aqui só. Vou tomar uma água aqui. Vou aqui para me colocar o copo para não molhar a minha Bíblia. Irmãos, esses dias não foi aqui, mas eu molhei a Bíblia em algum lugar. As folhas são muito pequeninas. Bom, irmãos, vamos ao assunto. Muito complicado entender, porém se faz necessário que nós estejamos atentos a tudo aquilo
que o Senhor tem trazido para nós nesse capítulo. Alguns versículos que nós vamos tomar também como base naquilo que o Senhor tem já preparado para nós, irmãos. Nós sabemos que João foi um apóstolo a qual o Senhor permitiu que ele ficasse exilado ou preso na ilha de Patmos durante um período. O livro que ele escreveu, de Apocalipse, mais ou menos entre o ano 95, depois de Cristo, depois da queda de Jerusalém, foi que foi encontrado a profecia desse livro. Ok, irmão? As 7 taças foram derramadas, irmãos. As forças da natureza e poderes políticos serviram para castigar os adoradores da besta. Vejamos, irmãos, agora um dos 7 anjos, no capítulo 16, está escrito que ele leva João à Babilônia e sua destruição. Então, esse capítulo que nós acabamos de ler aqui, irmãos, esse capítulo em Apocalipse, irmãos, nós podemos dizer que é de uma grande importância. Por quê? Porque nós aqui, através dele, na determinação dos dados do Apocalipse, observando aquilo que está escrito com mais profundidade, nós vamos entender, irmãos, que essas 10 cabeças da besta e da meretriz montada nela é uma cidade chamada Cidade aonde está os 7 montes. E aonde tem 7 montes? Em Roma. E qual é o menor estado que hoje existe no mundo? Assim, aqui na Europa, vamos dizer. É o Vaticano, que outrora não era estado. Outrora, Vaticano não era estado. Ele foi desde o momento que ele foi constituído estado, ele passou a ter um governo. Então, todo o governo do Vaticano é como se fosse um rei. O Papa, hoje, esse Papa atual, é um dos governantes do Vaticano. Mesmo ele estando em Roma, o Vaticano, presta atenção nisso, essa palavra vai ser mais explicativa, viu, irmão? Mesmo ele estando em Roma, todavia, ela não é palavra correta, ela não é submissa a Roma, ela tem a sua liderança própria, certo, irmãos? Aqui vemos uma mulher que se sentou na cidade das 7 colinas. O que seria essa mulher? Veja bem, irmãos, essa mulher simplesmente, vocês já estão percebendo, é uma igreja que está na cidade das 7 colinas. Não vou falar nomes, mas vocês devem conhecer. Um dos pontos mais polêmicos desse livro, irmãos, de Apocalipse, é a identidade dessa grande meretriz, porque para falar não é fácil, não é? Existem interpretações diversas, porém, todas elas envolvem essa cidade. Eu vou ter que falar o nome, né? Vou fazer o quê? Eu sou obrigado a falar o nome, não posso ocultar. Roma, como uma cidade principal do Império Romano, ou o poder comercial e econômico dela, já daquela época, e hoje também, porque lá reside as autoridades episcopais, não é? Embora Jerusalém, como existia antes da destruição do ano 70, depois de Cristo, Roma continuou a existir. Hoje nós sabemos que tem uma Jerusalém, porque depois do ano de 1947, 48, foi instituído o Estado de Israel novamente. E que se cumprir a palavra, irmãos. Que está escrito em Isaías que o povo de Deus estaria disperso por todos os lugares e veriam voando por cima dos montes. Interessante que Isaías era um profeta muito antigo, ele nasceu mais ou menos a 640 ou 740 antes de Cristo. E salvo o erro, né? Depois é bom pesquisar. E ele falava com clareza
um dos capítulos, que o meu povo, Deus tomava ele e falava, o meu povo, quer dizer, o povo de Deus viria por cima dos montes, né? Com alegria. E aconteceu, porque muitos, quando foi instituído novamente o Estado de Israel, muitos, naquela época que eles foram embora na diáspora, né? Eles não tiveram, não tinha avião, e hoje tem. Então muitos voltaram para Israel através de aviões. Então nós encontramos aqui várias interpretações, irmãos, porém, nós vamos aqui passar para vocês as coisas que nós sentimos também que deve ser assim. Eu sei que em algumas interpretações devem ter outros argumentos, porque as coisas de Deus aqui no Apocalipse, irmãos, é algo que nós temos que ter cuidado, não podemos inventar nada, que em nada devemos inventar, temos que falar aquilo que está escrito, e aquilo que está escrito corresponde a isso que eu estou falando, irmãos. Nós temos que respeitar as evidências também, tanto bíblicas, históricas, e rejeitando explicações que contradizem o próprio livro, a própria Bíblia. Isso nós temos que rejeitar. Ninguém deve se fundamentar em nada que está fora das Sagradas Escrituras, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Por quê, irmãos? O que está na Bíblia é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, se é inspirado, nós não podemos rejeitar nenhuma explicação bíblica. E aquelas que contradizem a própria Bíblia, essa nós não devemos dar muito crédito. Porque a Bíblia, ela fala por si mesmo. Quando o profeta viu o dragão, ele já entendeu que o dragão com 7 cabeças era a cidade que tinha 7 montes. Nós sabemos, irmãos, que essa cidade hoje tem uma influência política em todo o mundo. E também uma influência religiosa, pela qual, irmãos, está se criando agora uma religião global, ainda que não seja uma religião, irmãos, que esteja ligada nos mesmos sentimentos doutrinários, mas todo aquele que faz aquele contexto de pacto com o Vaticano já está ligado a ele, ou obedecê-lo em alguma coisa. Por exemplo, uma federação de igrejas. Já foi falado isso desde quando Fulton Sheen nasceu, em 1908. Logo em seguida, quando ele criou já a sua idade, ele foi uma pessoa que pregou muito, ele já falava de uma federação de igrejas que seria um tipo de um parlamento de igrejas nos últimos dias e que seria dominada, sim, por uma falsa igreja, sem a essência do Espírito de Deus, aonde, irmãos, seria ela dominada por um Cristo que não era o verdadeiro Cristo. Ideologias, uma igreja onde você não poderia falar tudo o que você sente. Você não podia falar e não pode, não vai ter mais essa, não pode. Porque hoje, se você pega uma Bíblia e você lê em algum lugar público, dependendo do país, você pode sofrer uma sanção e até uma prisão. Então, por isso que eu tenho cuidado de expor para os irmãos quando vejo uma igreja se tornando uma federação, principalmente com alguma coisa querendo construir alguma coisa em Roma, não é? Fica uma coisa muito assim sensível, porque o próprio Papa Francisco queria que as igrejas que assim fizessem investissem ou depositassem algum dinheiro no Banco do Vaticano. Então percebemos que há sim uma influência, ainda que obscura, diante dessas denominações, das grandes denominações que estão colocando as suas denominações ligadas com esta crença ou com esta doutrina que aqui diz que é Babilônia. Os irmãos estão entendendo? Com aquelas que ela fez negócio. E essas igrejas estão fazendo um tipo de negócio. Existem igrejas evangélicas hoje que ela não é mais nenhuma igreja, ela parece mais uma atividade comercial. Tantas coletas, construções e etc, etc. Eu pergunto, Jesus Cristo construiu alguma igreja? Vejamos, irmãos, que isso está acontecendo. Você não vê tanto atendimento, tanta ajuda aos pobres, mas você vê
prédios sendo construídos e etc. Isso não seria um projeto já do anticristo? Examinemos. Nós não podemos rejeitar, irmãos, estas coisas. Não podemos rejeitar. Agora, a quarta interpretação acima, irmãos, que eu acabei de falar, pode contradizer o próprio Apocalipse. João recebeu uma revelação de coisas que iam acontecer em breve. Capítulo 1, versículo 1, depois 22, versículo 6. Mas, irmãos, esse em breve, eu vou explicar já. Pois o tempo já estava próximo. Quando Jesus revelou para ele todas estas coisas, irmão, em Apocalipse 1, 3 e 22, 10, prometeu vir um julgamento sem demora, eu poderia explicar sobre o tempo, mas tudo bem. Em 22, 12 e 10, as interpretações futuristas são sensacionais e fascinantes. Porque nós temos interpretações futuristas, internas. As interpretações que identificam o Vaticano, irmãos, e algum dos seus adeptos, mais triste da história da Igreja Católica, ganharam muitos adeptos desde a Reforma Protestante. Certo? Muitos acreditam que no ano 70 já cumpriu tudo, mas não houve um arrebatamento, não houve uma destruição total do povo, não houve, porque nunca vai haver. Irmãos, entendamos as coisas. As profecias da Bíblia, elas são, irmãos, elas não seguem uma escala cronológica. Por isso nós não devemos fazer nada e nem meditar nada daquilo que não está escrito. Certo, irmãos? É muito difícil porque as pessoas podem estar tomando caminhos errados. Quando Jesus revelou isso, irmãos, e prometeu que o julgamento ia vir sem demora, as interpretações futuristas, elas internas, não é? As mais tristes da história da Igreja Romana, da Igreja Católica, ganharam muitos adeptos, desde a Reforma Protestante, como eu acabei de falar, e ainda hoje tem seus defensores. Mas o desenvolvimento do catolicismo demorou séculos, enquanto João escreve sobre poderes existentes em sua própria época. Mas nós vemos com os nossos olhos, e o nosso tempo é totalmente diferente do tempo de Deus. Hoje nós podemos dizer que isso está acontecendo. Certo, irmãos? Muitos justos, muitos homens de Deus tinham seus motivos para criticar a Igreja Católica, mas nós não devemos adotar interpretações restritas de textos bíblicos. E não podemos tirar também um versículo fora do contexto, porque todo versículo fora do contexto vira pretexto para uma heresia. Glória ao nome santo do Senhor. Certo, irmão? Então, irmãos, nós temos sim que fortalecer-nos no Senhor. Nós precisamos sim ver as coisas, irmãos, com uma ótica espiritual, através do Espírito Santo. Há debates muito sérios sobre isso. A grande meretriz, irmãos, em interpretações, ela é considerada, irmão, como a Igreja Católica. Essas interpretações respeitam os limites de tempo, né? E nós temos que ver também, e outras querem dizer que é Jerusalém. Você vê que interpretação, cada um interpreta da maneira que quer, mas vamos observar o que está acontecendo hoje, né? Vamos observar a influência que Roma tem hoje diante das nações. Mas tinha naquela época, sim, mas hoje ela tem mais. Naquela época a ciência não tinha se multiplicado. Hoje você tem chips que monitorizam, hoje você tem empresas com satélites, hoje você usa o celular, enfim, hoje você tem coisas que naquele tempo não existia. Então, se nós formos olhar dentro desse aspecto, nós estamos vendo que hoje está se cumprindo realmente
os tempos finais. Ah, mas naquele tempo cumpriu isso, cumpriu aquilo, isso já cumpriu. Muitas coisas que já cumpriram vão tornar a cumprir. Você acredita nisso? Porque Deus, ele não trabalha como nós achamos que ele tem que trabalhar. Deus, ele é, dentro do seu tempo, ilimitado, porque Deus não tem limite de tempo. Se nós formos olhar para as coisas de Deus, irmãos, como limitadas, a destruição de Jerusalém foi feita em 70 depois de Cristo. O Senhor Jesus Cristo havia dito: não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. E aconteceu. Houve destruição de Jerusalém, surgiram falsos profetas, houve até sinais no céu, mas não houve arrebatamento de igreja, não houve salvos, e ainda continuaram vários cristãos, embora não os apóstolos, que muitos já tinham morrido, pregando o evangelho, como até hoje. Mas a ciência, como Daniel disse, que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. Que ciência que tinha lá? Não tinha ciência. Não existia carro, não existia... Só existia animais e carga. E hoje, irmãos? Nós podemos ver, irmãos, que hoje nós estamos com um tipo de tecnologia super avançada. Então tudo isso aponta que a profecia de Deus, ela tem, irmãos, ela não é cronológica. Ela vai se cumprir. Mesmo que aquela besta foi, não é, mas agora é. Você está entendendo o que ele falou? Ela foi, não é, mas agora é. Ora, como dá para entender isso? Eu consigo interpretar da seguinte maneira: que o fim ainda não chegou, porque ainda nós estamos aqui, esse planeta Terra ainda existe. Deus ainda não mandou aqui um novo céu e uma nova terra. Deus não preparou ainda, algumas coisas faltam para se cumprir. Hoje, irmão, naquele tempo você não via igrejas envolvidas com políticas, com pessoas que dizem que são apolíticas, estão envolvidas com política, com desvios de coleta e etc, etc. Irmão, o que é isso? A apostasia, a negação da fé. E muitos pensam que é a igreja que o povo que está lá dentro que é culpado, que esse povo que vai sair e vai abandonar a fé. Não, abandonar a fé, irmão, é deixar de crer em Jesus Cristo como seu Salvador, é deixar de acreditar que ele tem que ser pregado, é deixar de ficar ligado com federações humanas, com políticas humanas. Isso não vem de Deus. Principalmente numa denominação que ainda tinha ensinamentos que não poderia ser feito isso. Então, meu irmão, minha irmã, acredite no que eu estou falando. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. Se nós percebemos que hoje as religiões estão dando o seu poder, naquele tempo não, mas hoje elas deram o seu poder. Todas elas. Aonde está a Babilônia espiritualmente hoje? Não pode ser Jerusalém. Por que não? Alguém já me falou isso. Está escrito em algum lugar. Pode ser. Não é. Sabe por que não é? Jerusalém, nenhum governo, nenhum país do mundo às vezes quer aceitar. Por quê? Porque é a cidade do nosso grande rei. Ali tem uma promessa. Se você for em 11 aos Hebreus, você vai ver que Deus tem ainda um plano na vida de Israel. E nós que estamos aqui, estamos vendo cumprir tudo. Então, meu caro irmão e irmã, não se espante por aquilo que ainda vai vir. Não é difícil você estar numa denominação e eles derem um documento lá que, na verdade, não é bem aquilo. Porque isso já aconteceu várias vezes. Como eu já disse, esses dias vi um irmão fazendo lá uma prática na frente de políticos, e ainda a irmã disse que o irmão tinha que ser louvado, né? Que toda a honra e toda a glória pertencia ao irmão. Você já pensou uma coisa dessas? Observe, irmão, que o homem está tirando de Deus aquilo que é de Deus e pegando para si, e ninguém fala nada. Se fosse um de nós, seríamos na hora brecados. Mas jamais Deus nos guarde destas coisas. Eu acredito, irmãos, que dá para entender claramente que se esta federação de denominações que estão sendo formadas a nível global e esse intento de conversações interreligiosas tem muito a ver com a vinda do anticristo.
porque será reconstruído também o terceiro templo. Agora, o que cabe a nós? Ficar com medo? Achar que não vai acontecer isso, nem aquilo? Não, irmãos. Cabe a nós orarmos e pedir para Deus nos marcar com o sinal do céu. Não vamos ouvir, não vamos dar atenção a nenhum líder religioso que disser que colocar esse chip aqui na testa ou na mão não tem nada demais, porque isso é tecnologia e nós estamos vivendo numa era de alta tecnologia. Irmãos, já tem pessoas pregando isso, porque está previsto que isso vai acontecer. Não se apavore, Deus vai dar um jeito. Eu tenho certeza que aquele que estiver em Jesus Cristo verdadeiramente vai conseguir escapar de todas estas coisas. Porém, eu tenho que vos deixar alerta e dizer, irmão, a palavra está se cumprindo. Não dá mais para a gente confiar em circulares de algumas denominações, porque eu já vi circular que falava uma coisa, e passou alguns meses, aquela pessoa que foi até desconsiderada, mas tinha condições financeiras, subiu até num púlpito de uma denominação famosa, convidado até mesmo pelo próprio líder, presidente daquela denominação. Então, como nós vamos crer em uma fonte que tem água doce e água amarga? Você não sabe que hora que vai estar doce nem que está amarga. Por que tem doce então? É porque muitas das vezes tem homens de Deus, que ali vão, que levantam e que pregam a verdade. Não podemos generalizar. Porém, o lado do mal está prevalecendo muito. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, cuidado. E vamos ficar com esta palavra. Vamos prestar bem atenção nesses pequenos versículos, irmãos, que nós lemos aqui. Quando o anjo derramou a taça, não é? E também aqui em 17 de Apocalipse, que eu comecei a ler aqui, na verdade, né? Quando ele derramou a taça, quando aconteceu que ele viu aquela besta, e isso não é para nós nos afobarmos, nem ficarmos com medo, mas mais e mais nos dedicarmos na leitura, no estudo, porque também já vi um irmão falar que não precisa estudar a Bíblia, porque a sabedoria... Irmãos, a sabedoria é uma coisa, o temor do Senhor já é a sabedoria. O conhecimento não tem nada a ver com a sabedoria. Você pode ser sábio sem saber ler nem escrever. E você pode ter conhecimento e não ser sábio. Está entendendo? Irmãos, mas eu acredito que deu para ficar bem claro. Deus vai preparar mais uma sequência de um esclarecimento a respeito desse assunto ainda esta semana. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Deixe o seu like se gostaram do assunto. E se quiserem mais alguns assuntos específicos, pode dar um recadinho aí no comentário e nós faremos. Deus abençoe a todos. Esta é a palavra. Deus em eterno seja glorificado. Amém.